Estamos apresentando o programa Voz da Rússia. A Voz da Rússia Entrevista. Meus amigos, nós estamos recebendo no estúdio da Voz da Rússia o produtor cultural Luiz Kersh e o fotógrafo Henrique Pontual. Ambos são responsáveis pelo livro fotográfico Escola Bolshoi Arte e Cidadania, que será lançado no início de junho, primeiramente na Rússia e depois no final do mês no Brasil. Então, vamos conversar com eles para saber deste projeto que os levou a realizá-lo e saber qual é o fundamento da realização desse livro. Luiz Kersh, boa tarde, como vai você? Boa tarde. Grande prazer recebê-lo no programa Voz da Rússia. Prazer todo meu, todo nosso. Henrique Pontual, boa tarde, grande prazer recebê-lo no nosso estúdio. Boa tarde, amigo, um prazer também. Quem é o responsável pelo projeto para que eu possa fazer a primeira pergunta, o que os levou a fazer? O produtor? O produtor tem preferência? Permite, Henrique? Claro, à vontade. Então vamos lá. Luiz Kersh, o que o levou a organizar junto com o Henrique Pontual o livro Escola Bolshoi Arte e Cidadania, um livro belíssimo por sinal. Para contar um pouco dessa história, a gente retrocede aí até o ano de 2010, mais ou menos, quando nós lançamos o livro da Cecília Kersh, um livro fotobiográfico, em que nós tivemos uma ideia de fazer um carinho, realmente, de lançar esse livro da Cecília, contando a história de 20 anos de carreira internacional dela. Vamos situar a Cecília para os nossos ouvintes. Trata-se de uma extraordinária bailarina, uma das mais importantes bailarinas do cenário artístico brasileiro, premiadíssima no exterior e também embaixadora da Unesco. Exatamente. E sua irmã. Exatamente, minha irmã. Orgulhosamente minha irmã. Tem todas as virtudes. Muito bem, então, não pode prosseguir. Quando nós pensamos em idealizar este livro, nós conhecemos no meio do caminho o Henrique, por conta de uma capa, que nós precisamos fazer a capa. Tinha uma ideia de uma capa, de repente a Cecília, olha, eu conheço um fotógrafo muito bom, é arquiteto, excelente, tem uma visão muito minuciosa do que é a nossa arte, né, no caso. Conheci o Henrique. Arquiteto e construtor de belas imagens, né? Exatamente. Conhecemos o Henrique, fomos lá, apresentei o projeto para ele, ele olhou o projeto, falou, ok, vamos fazer a foto. Aí, trabalhando a foto da Cecília, 3, 4 cliques, resolveu a capa da foto da Cecília, que ficou maravilhosa. E daí seguimos com o projeto já com o Henrique já para a equipe, obviamente, que é um excelente fotógrafo e um arquiteto, não poderia deixar ficar fora. Muito que bem, trabalhamos o projeto, lançamos em Joinville. No dia do lançamento, após o lançamento do livro, lá em Joinville, no Festival de Joinville, fomos convidados a conhecer a escola. Já conhecia, já sabia da existência, mas não conhecia o interior dela, como é que é, as salas, isso eu não conhecia. Na ocasião, a escola comemorava 10 anos de existência. Exatamente. O Pavel, o diretor da escola, nos convidou, muito bem, fomos lá, conhecemos toda a estrutura da escola e acabou culminando em uma pequena reunião, onde ele nos fez um convite, no caso, né, para nós tínhamos interesse em desenvolver um livro, que ele até então tinham aparecido vários para tentar fazer um livro da escola, e ele se encantou pela qualidade com que foi feito o livro da Cecília. Se encantou pela qualidade que foi feito o livro da Cecília. Aí, nesse ínterim, a gente apresentou o projeto, eles gostaram do projeto do livro da escola e daí partimos para fazer o trabalho todo de captação, colher imagens, viajar o país, conhecer as famílias, conhecer as crianças dentro das suas casas e, através disso, desenvolveu o livro. Henrique Pontual, sim. O Luiz já nos deu o histórico do livro e a sua realização, este alcance de ir ao encontro das famílias, valorizar as famílias. Nós sabemos que a Escola do Teatro Bolshoi ela mantém programas de coordenação com governos estaduais no sentido de levar crianças para o aprendizado da dança. E isso me parece que veio de encontro ao interesse de vocês dois, ao mesmo propósito que vocês dois tinham para a realização desse projeto. Na verdade, houve uma conjunção de interesses minha e do grupo da CABMK, no qual hoje eu faço parte. Então, a CABMK, ela produz uma série de livros, alguns já estão realizados, outros estão em desenvolvimento, onde tem um equilíbrio entre arte e alguma contribuição social. É uma editora? Não é uma editora, é uma produtora cultural. Produtora cultural. Então, a ideia é que a gente possa produzir títulos que tenham um alcance maior, que possa permear várias áreas, que tenha alguma contribuição a dar. Há também um cuidado que esse trabalho, esses produtos, não fiquem só no Brasil. Por isso que toda publicação é trilíngue, pelo menos, né? E esse livro está inserido nessa programação, neste objetivo. Quais os idiomas em que ele está publicado? Esse livro está publicado em português, em russo e inglês. Então, tudo que está escrito foi traduzido
traduzido com o maior cuidado para poder ele ter um alcance maior, né? Uma outra questão é a gente hoje trabalha com nossas paixões. Então, uma das nossas paixões é a dança. E dentro da dança, a gente procura buscar títulos, assuntos que possam também contribuir nesse acervo bibliográfico. O primeiro foi da Cecília Cash. Estamos desenvolvendo outros livros. Esse que a gente está lançando agora contempla a escola Bolshoi. Por que a escola? Na verdade, nosso maior interesse é retratar são essas famílias, né? O esforço das crianças e das famílias. Que qualquer iniciativa que se der no nosso povo brasileiro, a gente consegue colher frutos. E dar exemplos. Então, assim, é muito gratificante ter participado desse projeto, ter conhecido essas famílias. A gente viajou em torno de 18 mil quilômetros. Percorrendo o Brasil. O Brasil todo, situações muito simples, situações muito difíceis. E a gente teve o privilégio de constatar que não é só a criança que vai à escola que se beneficia. Na hora que aquela criança daquele bairro, daquela região vai para a escola, aquela região vira uma referência. Então o raio de alcance não fica só na casa da criança. Todos os vizinhos, toda aquela comunidade se orgulha e procura melhorar. E passa a ser referência. E hoje, assim, é muito orgulho a gente, ao longo desses 4 anos, de muito esforço para fazer cultura no Brasil, a gente teve apoio da Lei de Incentivo à Cultura e dos patrocinadores, mas houve muito esforço pessoal e é muito gratificante, ao longo desses 4 anos, ver crianças que a gente viu a formação e hoje estão em vários países, como Canadá, como Tailândia, como África do Sul agora. Rússia. Principalmente Rússia. Então, assim, como é rico a nossa cultura, a nossa força de vontade. E como se descobrem talentos. Isso. Né? Talentos que, se não fosse iniciativa de pessoas como vocês, permaneceriam escondidos, sem oportunidades, e que agora podem demonstrar toda a sua capacidade. Isso. Então, nesse livro, as pessoas vão poder ver a origem das crianças, as casas, as famílias, né? A humildade dessas pessoas. A humildade e a riqueza, a força de vontade da onde eles saíram e para onde eles estão hoje conquistando o mundo. E as suas perspectivas de crescimento. Isso, exatamente. Muito bem. O livro será lançado quando? O livro será lançado agora, dia 3 de junho, lá em Moscou, né? A residência oficial do senhor embaixador. Faz parte da embaixador do Brasil na Rússia, Antônio Guerreiro. Exatamente. E então me parece que o lançamento do livro Arte Escola Bolshoi, Arte e Cidadania está inserido na programação do Dia do Brasil na Rússia, que teve início agora no começo de maio e irá se estender até o final de julho, como nos disse o Igor Germano, que é o responsável pelo Departamento Cultural da Embaixada do Brasil na Rússia. Isso foi uma feliz coincidência, porque isso não foi planejado, estava na nossa programação, na nossa prestação de contas, lançar em Moscou, até para mostrar... Mas perfeitamente inserível, porque há uma grande preocupação da Embaixada Brasileira em divulgar a arte brasileira. Havia uma preocupação em homenagear o Dorival Caymmi pelos centenários de nascimento, mas também em paralelo às demais artes produzidas do Brasil. E esse é um exemplo brilhante. O Bolshoi, a única escola que o Teatro Bolshoi tem fora da Rússia é no Brasil, é de Joinville. E justamente agora vem esse livro de vocês numa ocasião oportuníssima. Isso, a gente é muito feliz. A gente queria aproveitar, agradecer a oportunidade de estar aqui no programa e também agradecer aos patrocinadores. É possível? A gente tem, primeiro, através da Lei Iniciativa Cultura Rouanet, a gente teve o patrocínio da Cooper Trading e da Schultz. O apoio cultural da gráfica Facform, com-realização Escola Bolshoi e realização a produtora KBMK e o governo, através da Lei de Incentivo à Cultura. O livro será lançado então 3 de junho na residência oficial do embaixador Antônio Guerreiro em Moscou. Depois o lançamento no Brasil será quando? Dia 25 do mesmo mês. 25 de junho. Aonde? Na escola do Teatro Bolshoi em Joinville. No próprio alvo do livro. Exatamente. Então, e alguma programação para o lançamento do livro, dia 25, será feita alguma solenidade? Os alunos farão algum espetáculo em função do lançamento do livro? Ainda não tem muito bem claro isso. Nós ainda estamos conversando com o pessoal da escola. Eu acredito que o Pavel Casarian não vai deixar passar com certeza. Certamente ele vai organizar um programa de exibição. Ele é uma pessoa muito ocupada. Então nós vamos realmente, agora essa parte essa tratativa toda do lançamento é feita dentro da escola, a escola que está coordenando isso lá. Então nós temos como certa a data, 25 de junho. Com certeza. O horário você já tem definido? Ainda não temos definido o horário. Muito bem, então 3 de junho em Moscou,
25 de junho em Joinville, Santa Catarina, e nas livrarias. Quando é que o público terá a oportunidade de encontrar o livro de vocês? Na verdade, esse livro, a gente tem o compromisso de gerar esse produto, né? A produtora não pode comercializar o livro. Metade desses livros serão dados para a escola pode comercializar. Então, provavelmente, quem tiver interesse, procura a escola. Vocês sabem de quanto é a tiragem, quantos exemplares foram impressos? A tiragem, como a gente não conseguiu captar todo o recurso, e a gente tinha o compromisso de realizar o produto, a gente teve que reduzir a tiragem. Então, foi uma tiragem muito exclusiva, foi pequena, foram 500 livros. 500 livros? Isso. Agora, uma parte significativa desses livros vai ser doada pela produtora para bibliotecas, para escolas de balé. Então, isso vai ter esse retorno. Destinação corretíssima. Existe um interesse ainda meio que velado que fazer uma segunda edição desse livro, mas estão aguardando ainda realmente o lançamento propriamente dito do livro, para que realmente seja visto o produto como é, né? Para poder realmente ocorrer esse interesse até de uma segunda edição. E que venham muitas outras edições posteriores. Com certeza. São quantas páginas, Henrique? 168 páginas. 168 páginas, mas com fotos preto e branco e coloridas. Isso, é um livro de capa dura, com uma luva, o que tem de melhor de qualidade. Chamamos de luva, é uma proteção. Isso. Uma proteção para o livro. Isso, o que tem de melhor de acabamento gráfico existe nesse livro. É um livro muito bem feito, com um cuidado todo especial, muito bem diagramado, muito bem encadernado. E na capa, as pernas de uma bailarina em destaque as suas sapatilhas. Na verdade, é uma curiosidade, para quem conhece dança, é uma perna de uma criança. Já que é uma escola e é uma sapatilha de meia ponta. Certo. Então, mostra que é... E uma curiosidade também, a caixa, né, o que a gente chama de luva, ela é vermelha, que são as cores da Rússia, mas quando você tira essa caixa, você tem o livro verde, que é a cor do Brasil. É bem apropriado, né? A origem do projeto do Bolshoi está na Rússia e a sua filha dileta está aqui no Brasil, filha única, que é a escola do Teatro Bolshoi. 168 páginas, que você falou? 168 páginas. 168 páginas, então confirmando o lançamento em Moscou no dia 3 de junho, no Brasil, 25 de junho. Uma preocupação que eu notei é que o trabalho de vocês não procura individualizar os fotografados e as fotografadas, mas sim o conjunto de cidadãos jovens, cidadãos brasileiros, cujas famílias os encorajaram a cursar a escola do Teatro Bolshoi. Por que isso? Por que essa preocupação coletiva e não individual? Porque, na verdade, qualquer ação que você for fazer na cultura e que se possa ter algum apoio social, você vai colher frutos. Não importa necessariamente o nome da pessoa. Esses nomes vão surgir muitos. Essa escola, ela dá um excelente exemplo, onde ela dá bolsa para 300 crianças. E ela consegue ter 65% de empregabilidade. Isso é incrível, né? Eu acho que poucas faculdades têm esse nível de encaminhamento. Então, assim, a gente não teve a preocupação de levantar uma pessoa ou outra, e sim um exemplo de todas. A coletividade. Porque uma curiosidade interessante é o seguinte: não necessariamente essa pessoa que fez 8 anos de balé vai ser um grande bailarino. Ela vai ter uma formação de caráter, de cultura, que ela pode ser uma outra coisa. Então, alguns lidam no universo das artes, não necessariamente na dança. Então, pode ser um professor de dança, pode ser um coreógrafo, pode ser alguém que cria cenários. Ela vai conhecer o mundo. Toda a disciplina que você obtém estudando este tipo de arte, no caso, que no caso te abre um leque de opções que é assim, quase infinito. Você pode ser exatamente aquilo que você quiser. Vocês pretendem fazer naturalmente a segunda edição? Alguma consideração a mais? Só para fechar esse assunto, o nome não é dado, porque na verdade quem ver esse livro, o nome das pessoas, para quem ver esse livro, se sinta fazendo parte dele. Que é possível, ou contribuindo com alguma ação social, ou se esforçando para ser alguém de melhor, né, tornar o mundo melhor. Então, a ideia é dar esse exemplo e que todos se sintam parte desse projeto. Para querer estar dentro de um próximo livro, de uma próxima edição, de uma outra visão em cima disso, mas o interesse é que realmente seja ser instigado na pessoa, né? Eu quero fazer parte disso, eu quero ser isso também. As próprias imagens que nós vemos aqui folheando o livro são dos fotografados e das fotografadas olhando em perspectiva. Não há nenhuma preocupação em detalhá-los individualmente, é uma preocupação de mostrá-los analisando o futuro, considerando o seu momento presente e avaliando o que pode acontecer de bom daqui para frente. Praticamente como se você estivesse vivendo dentro da pessoa que está ali fotografada, que está ali registrado. E o próprio texto do livro, ele foi retirado, o texto principal do livro, foi retirado de palavras
pontuais das famílias, das entrevistas, que além de fotografar, nós também entrevistamos as famílias, para saber o que mudou para vocês aqui, o que mudou na figura do seu filho, na É um figura do seu divisor de pai. águas, né? A escola é um divisor de águas na vida dessas pessoas. É isso que o Luiz está falando é importante, porque além das fotografias, o Luiz, enquanto fotografava, ele entrevistava e gravava essas entrevistas. E esse material foi depois compilado. Quem escreveu o texto é Tenara Gabriela, que faz parte da KBMK, que tem um texto belíssimo, um texto muito poético, e ela resumiu essas entrevistas. Né? Então, quando você lê o texto, você também vai se emocionar, porque dentro dele tem um pouco de todas essas famílias. Exato. E para verter para o inglês e para o russo, vocês tiveram apoio de quem? Na verdade, a gente trabalha com empresas, né? Que são especializadas nisso. Já em outros livros nos acompanham em traduções. Então, um esquema muito bem montado, né? Muito bem, um trabalho altamente profissional. Estão ambos de parabéns, Henrique Pontual, Luiz Quercia. O livro é belíssimo. Diga, Henrique. Eu queria só agradecer mais uma vez aos patrocinadores e o apoio. Existe uma empresa que eu não citei, que é a BMK, que é uma empresa que também nos apoia, faz parte do grupo onde a KBMK faz parte, e sem ela, sem apoio do Mauro Calife, da Carla Calife, a gente não conseguiria realizar. Um grande empreendimento como esse tem que ter grandes realizadores, e aí está o exemplo. Quem da escola do Teatro Bolshoi já viu o livro? O Pavel Casariano? Olha, esse livro acabou de chegar. Acabou de sair? Chegou ontem. Então nós aqui estamos tendo o privilégio de ser. Muito obrigado pelo privilégio. Isso. Porque o Pavel ele viu o digital, ele viu o layout, mas não o físico ainda. Vai ver em breve. Com certeza. Antes de ir para Moscou? Eu não sei, acho que não vai se encontrar. Não, acho que vai ser depois de Moscou. Só se ele conseguir ir para lá no dia do lançamento. Vocês dois irão a Moscou para o lançamento? Com certeza. Sim, toda a nossa equipe, a Carla Calife, a Gabriela Tenari, a Cecília Cash também está nos acompanhando, que é muito, nos orgulha, está fazendo parte do projeto. A gente vai estar todos juntos lá em Moscou lançando o livro. Até lá, vamos falar, até a viagem de vocês, vamos falar mais sobre o livro. Após a realização do evento, após o lançamento, vamos também falar como foi a festa de lançamento e apresentação na residência do embaixador Antônio Guerreiro em Moscou. E daqui para frente vamos dar bastante destaque a esse trabalho de vocês. E mais uma vez recebam os parabéns de toda a nossa equipe da Voz da Rússia. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Luiz Quercia, produtor cultural, muito obrigado pela visita ao estúdio da Voz da Rússia. Parabéns, muito boa sorte nesse trabalho. Em Pontual, parabéns, imagens belíssimas no livro, iniciativa fabulosa, que vocês realizem muitas outras edições do livro Escola Bolshoi, Arte e Cidadania. Eu agradeço mais uma vez. Só para fechar esse assunto, você perguntou, acabei não respondendo da segunda edição. A gente tem um compromisso através da lei de cumprir essa etapa. Essa etapa está sendo fechada agora. É uma segunda edição, que a gente também tem interesse, mas isso vai depender de ter mais apoio, mais patrocínio, para poder viabilizar a segunda edição. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estimamos toda a sorte do mundo para vocês. Isso, obrigado. Muito obrigado, boa tarde, até a próxima oportunidade. Muitas felicidades com o lançamento do livro Escola Bolshoi, Arte e Cidadania. Recebemos no estúdio da Voz da Rússia o fotógrafo Henrique Pontual e o produtor cultural Luiz Quercia, que nos falaram do lançamento do livro Escola Bolshoi, Arte e Cidadania. As datas de lançamento deste livro: 3 de junho, na residência oficial do embaixador do Brasil da Rússia, Antônio Guerreiro, e 25 de junho, na Escola do Teatro Bolshoi, em Joinville, Santa Catarina. Estamos apresentando o programa Voz da Rússia. Todos os programas Voz da Rússia estão disponíveis para vocês ouvintes e para todos os internautas no site Diário da Rússia.